Vamos, nesse momento, acompanhar a leitura da doutrina que nos é ensinada no domingo 35 do Catecismo, que tem no boletim também, pode acompanhar pelo boletim. Dia do Senhor 35, pergunta e resposta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em sua palavra. Pergunta e resposta 97. Então não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Deus não pode, nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-las ou para servi-lo por meio delas. Pergunta e resposta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Agora vamos ao texto de Gênesis capítulo 3, nós já começamos a usar no domingo passado e vamos fazê-lo até o final e tirar algumas ligações dos mandamentos com Gênesis capítulo 3, vamos ler os versículos de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, mais uma vez, humildemente nós recorremos ao Senhor. E fazemos isso de coração, Senhor, porque conhecemos o pecador que somos. Nós sabemos que, infelizmente, não foi suficiente nem para os nossos primeiros pais ouvir a Tua palavra e temer, mas eles fraquejaram quando podiam ter obedecido. Quanto a nós, Senhor, que luta para obedecer a Tua palavra, para viver uma vida de simplicidade, para que nosso coração esteja firme o desejo de obedecer ao Senhor, de andar conforme a palavra do Senhor, mas o Senhor sabe a luta que nós temos para obedecer aos Teus mandamentos. Por isso, Senhor, junto com a palavra que temos ouvido na leitura solene e também junto com a pregação dela, concede-nos a graça do Teu Espírito Santo, para que mais e mais possamos provar em nossa vida a novidade que o Espírito Santo pode operar em nosso coração por meio do Evangelho, para que dia após dia possamos crescer na obediência ao Senhor e nos beneficiarmos de uma vida em obediência aos Teus santos mandamentos. Perdoa-nos, por favor, nos ajuda e abençoa o Teu povo que está pronto para ouvir a pregação. Opere em nossos corações, ajuda o pregador, abençoa as igrejas espalhadas, abençoa a pregação que está sendo ministrada sobre o Teu povo nessa manhã em todos os lugares.
Conserva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos no domingo passado, e nós lemos todo o capítulo 3 e trabalhamos melhor esse capítulo 3 como uma pregação introdutória, e naquele momento então nós vimos que Deus criou um homem, a sua imagem e semelhança, colocou esse homem no jardim do Éden, onde ele tinha tudo o que precisava, não faltava nada, para que o homem pudesse servir a Deus em perfeita justiça e santidade, pudesse servir a Deus de coração, com todo o seu coração. E isso era o foco do primeiro mandamento, era dirigir-se somente a Deus, adorar somente a Deus, jogar fora todo o ídolo e resistir a qualquer desejo que brotasse no coração de ir contra o mandamento que Deus havia dado. Deus, como o Criador e soberano Senhor de toda a criação, Ele colocou o homem no Éden para servi-lo e adorá-lo, mas também Deus colocou um certo limite no homem no Éden, quanto ao modo como ele deveria viver no jardim do Éden. Deus disse que ele poderia comer de toda a árvore que estava no jardim, inclusive a árvore da vida, mas não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aquela parte era uma parte proibida, onde Deus não permitiu que o homem transitasse. Então o homem, obedecendo esse limite e se contentando com o todo que Deus havia concedido, o homem viveria em perfeita obediência, agradando a Deus e desfrutando das bênçãos de um relacionamento perfeito com o Criador. Nós vimos e lemos mais uma vez que o diabo, usando a serpente, despertou no coração do homem o desejo de ser igual a Deus. Então esse desejo no coração levaria o homem à quebra do relacionamento perfeito que existia entre o Criador e criatura. Esse desejo levaria o homem a ofender a Deus como o seu Senhor e também traria consequências mortais ao homem. Então, no momento em que Satanás, por meio da serpente, começa a provocar o coração justo e santo dos nossos primeiros pais, eles deveriam ter resistido. Eles deveriam ter repreendido a serpente. Mas ao invés disso, eles começaram a flertar com o desejo que começava a surgir no coração. E eles chegaram ao ponto de se apegar, de abraçar esse desejo. E então esse desejo se tornou em um ídolo para eles, a quem eles começaram a cultivar e a servir. E então, desprezando a Deus, eles obedeceram à voz do ídolo do coração. O homem desobedeceu ao mandamento de Deus, foi até a árvore, comeu do fruto e caiu da posição graciosa em que se encontrava e arrastou toda a humanidade juntamente com ele. O homem fracassou em manter o propósito original de Deus. Ele fracassou em permanecer no estado de graça que Deus o havia colocado. E foi preciso então que o segundo Adão, Jesus Cristo, viesse ao mundo, não mais aquele mundo perfeito, todo bem ajustado em que os nossos pais foram colocados, mas um mundo devastado pelo pecado de Adão e também pelo pecado dos seus descendentes. Nesse mundo quebrado pelo pecado, nosso Salvador, o segundo Adão, sofreu as mais terríveis tentações, mas ele foi fiel a Deus. Ele conservou firme o mandamento e agora está
conduzindo muitos filhos de Deus novamente à glória do Pai. Então, voltando mais uma vez para o capítulo 3 e olhando agora mais especificamente para o mandamento, notamos que esse mandamento expressa o modo como o homem haveria de adorar a Deus. No primeiro mandamento, nós somos dirigidos para o próprio Deus, e só enxergar Deus e mais nenhum ídolo. No segundo mandamento, nós somos direcionados para a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, para a ordenança, para o mandamento. Deus deu ao homem uma ordem expressa que estabelecia o modo como o homem poderia adorar a Deus, servir a Deus de um modo agradável e aceitável. Então, nos primeiros versículos de Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, o diabo está chegando exatamente no ponto que é quebrar aquilo que Deus havia dito, quebrar a palavra, o mandamento de Deus. Naquele momento em que o homem ainda estava em estado de graça, em estado de perfeição, ele deveria ter mantido a palavra de Deus. Eles deveriam ter feito exatamente aquilo que Deus havia ordenado para ele. Deus havia ordenado a ele comer de toda a árvore do jardim, mas havia proibido categoricamente que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se os irmãos observarem, o homem começou bem na sua luta contra o desejo que estava brotando no coração, porque nos versículos 2 e 3, respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher começou bem, ela realmente começou se lembrando do que Deus havia dito, deu a resposta à serpente, que deveria ser, o mandamento que deveria ser mantido. Mas a mulher não permaneceu nessa firmeza, porque Satanás continuou insistindo, porque é assim, mesmo quando nós estamos recorrendo à graça de Deus para enfrentar as tentações e o pecado e lutar contra ele para fazer a vontade de Deus, o diabo não desiste. A gente às vezes desiste muito fácil, mas ele não desiste não. Então, é tolice cantar a vitória, porque como se o diabo tivesse entregado a bandeira. Ele não faz isso, ele vai continuar provocando. E os versículos seguintes, então, versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus está mentindo, o que ele disse é uma mentira. Então agora não é Deus, agora é o que ele disse. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, nessa segunda investida de Satanás, realmente começa a surgir no coração da mulher o desejo realmente de querer ser como Deus. Diferentemente da primeira investida, agora, infelizmente, a mulher mordeu a isca e cedeu à tentação, e ambos desobedeceram o mandamento e desprezaram a Deus, não deram louvor devido a Deus, mas atenderam ao ídolo do coração e honraram ao ídolo do coração. Não se encurvaram diante de Deus para manter o mandamento como Deus havia entregue, mas cederam à vontade do ídolo.
e assim não preservaram a santidade do templo de Deus, que era o jardim do Éden, onde Deus havia colocado o homem e onde Deus diariamente vinha ao encontro do homem. E assim o homem contaminou o paraíso de Deus com o veneno da serpente. E assim o segundo mandamento também foi quebrado. Domingo passado vimos que o primeiro mandamento foi quebrado quando Eva considerou outra coisa além de Deus, o desejo que estava brotando no coração. Agora nós vemos que ela obedece ao ídolo do coração, seguindo a vontade do ídolo e adorando agora o ídolo e não mais a Deus. Então, mais uma vez, o primeiro mandamento dirige a nossa atenção diretamente para Deus, adorar somente a Deus como o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. O segundo mandamento dirige nossa atenção para o mandamento que Deus deu, para a palavra de Deus, que nos ensina a adorar a Deus da maneira correta. E o catecismo também chamou a atenção para esse ponto, quando na pergunta 97 diz: Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. 96. Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de outro modo diferente daquele que Ele nos ordenou em sua palavra. Isso é a mesma coisa que nos documentos de Westminster é chamado de princípio regulador de culto, ou seja, é adorar a Deus conforme Deus já estabeleceu em sua palavra. Então, não há uma adoração possível que não esteja ordenado na Escritura. Os reformadores tiveram que lutar contra um princípio que surgiu no meio do luteranismo, que era o princípio de que aquilo que a Bíblia não proíbe está permitido. Então eles não podiam colocar nada no culto que fosse proibido, mas podiam colocar o que não era proibido. E os reformadores reagiram dizendo: não, o princípio da Escritura é que no culto só cabe aquilo que foi ordenado. Então essa é a diferença entre o princípio regulador de culto e o princípio permissivo de culto, que ainda é seguido por muitas igrejas evangélicas hoje. É por isso que você vê igrejas que tem até pista de skate dentro do prédio da igreja. Por quê? Tem algum lugar na Bíblia que diz que não pode ter pista de skate? Não tem. Então, o que não é proibido é permitido. Então, esse princípio continua sendo aplicado por muitas igrejas hoje. Nós, como reformados, lutamos para manter esse princípio de que Deus só pode ser adorado da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Então, essa luta para manter esse princípio de adoração conforme Deus ordenou em sua palavra, veja que foi uma luta já para os nossos primeiros pais, que continua a ser experimentada por nós. Agora tem uma diferença, porque quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam lutando, e a gente vê essa luta no começo com Eva, onde ela responde corretamente, começa mantendo a ordenança. Quando os nossos primeiros pais estavam lutando para manter o mandamento, devemos lembrar que eles estavam fazendo isso no contexto onde eles estavam revestidos de justiça e santidade. Mas nós não. Nós já viemos ao mundo com uma natureza humana corrompida pelo pecado, sem nenhuma chance, nenhuma condição de obedecer a Deus. Os nossos pais tinham, nós não. Apesar dessa notícia ruim, de que nós não temos condição de obedecer completamente o mandamento de Deus, podemos ouvir que há também uma graça no mandamento. Mesmo o mandamento que nos ordena e condena quando nós quebramos, esse mesmo mandamento deixa uma brecha para a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer por nós,
obedecendo a Deus por nós. Cristo fez, obedecendo a Deus completamente, perfeitamente todos os mandamentos de Deus. Então Jesus, como segundo Adão, obedeceu, fez o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Cristo também conquistou uma justiça que o primeiro Adão não pôde conquistar e nos deixar como herança em nossa natureza. Mas Cristo, com sua perfeita justiça e santidade, por meio do Espírito Santo, nos concede de graça aquilo que nós não temos condição de receber por nossa herança com o primeiro Adão. Então nós, apesar da nossa incapacidade de obedecer os mandamentos de Deus, nós devemos olhar para a promessa do Evangelho que está nos mandamentos. Porque o mesmo Deus que colocou a ordenança no mandamento e colocou também o castigo pela desobediência, o mesmo Deus também ofereceu uma promessa para os nossos pais, de que ele levantaria uma pessoa que faria aquilo que eles não fizeram, que era pisar a cabeça da serpente. Cristo, como segundo Adão, ele mostrou que ele foi o perfeito homem, a perfeita criação de Deus. E podemos ver especialmente na angústia de Jesus no Getsemane. A gente sabe que houve o primeiro grande teste, a primeira grande tentação foi no deserto, no princípio do seu ministério, mas especialmente o teste da cruz. Nós podemos pensar nas terríveis angústias que Cristo estava sofrendo, enquanto ele já podia antecipar as dores que ele sofreria de toda a natureza, quando ele tivesse de enfrentar a cruz, desde o momento em que ele fosse injustamente julgado, carregando a cruz, sendo pregado e desprezado por aqueles que deveriam defendê-lo. O coração de Jesus Cristo estremecia de pavor por causa dessa dor, desse desprezo que ele haveria de enfrentar na crucificação. O corpo de Jesus passou por uma pressão tão terrível por causa dessas angústias que sofria na alma, ao ponto de suar e esse suor pingar em terra como gotas de sangue. Naquele momento, no coração de Jesus surgiu o desejo de não querer enfrentar a cruz. Então preste atenção a isso. Porque Cristo não estava sendo tentado com um desejo pecaminoso, porque Cristo nunca pecou, de nenhuma maneira, não apenas nos seus atos, mas nem nos seus pensamentos, nem nos seus desejos. Porque o pecado não estava no desejo de não querer enfrentar a cruz, mas esse desejo levava ao pecado de transgredir a vontade de Deus, que era que ele, no final das contas, fosse para a cruz. Mas Cristo resistiu à tentação, ele obedeceu à vontade de Deus, ele cumpriu o segundo mandamento, adorou a Deus, entregando-se à completa vontade de Deus e não à sua, mesmo que isso implicasse em que ele tivesse de sofrer e morrer na cruz pelos descendentes do primeiro Adão. Nós sabemos que não foi apenas na cruz que Jesus foi tentado. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. Durante toda a sua vida, Jesus não desejou outra coisa senão fazer a vontade do Pai. Não apenas no Getsemane, mas em todo momento. Jesus resistiu a toda tentação, a todo desejo que se levantasse em seu coração, que o dirigisse contra a palavra de Deus. Por exemplo, ninguém jamais adorou a Deus como Jesus adorou. E ninguém jamais obedeceu os mandamentos de Deus como Jesus obedeceu, de maneira plena, completa,
definitiva. Cristo mostrou que durante toda a vida dele o que importava era a palavra de Deus, e por causa disso, onde ele estava, ele sempre citava a palavra, e até uma certa vez, em Lucas 4, quando ele estava na sinagoga de Cafarnaum, ele abriu a palavra de Deus e leu a palavra de Deus diante de todas as pessoas. E agora, sim, indo à tentação do deserto, Jesus usou a palavra de Deus para repreender a Satanás, que era o que Eva devia ter feito, Adão e Eva deviam ter feito no começo. Mas Cristo, lá na tentação do deserto, ele repreendeu a Satanás com a palavra de Deus. Jesus orou a palavra de Deus quando intercedeu por seus discípulos em João capítulo 17. Jesus cantou a palavra de Deus quando realizou a ceia com os seus discípulos antes de seguir para o Calvário. Jesus condenou o falso culto dos judeus e dos samaritanos que adoravam a Deus, mas não de coração, não em espírito e em verdade. Cristo sempre adorava a Deus de acordo com aquilo que Deus havia ordenado em sua palavra. E Cristo sempre rejeitava qualquer leve desejo que brotasse no coração que fosse contra a vontade que Deus revelou em sua palavra. Então percebam que nos 10 mandamentos nós sempre temos esses dois aspectos do mandamento: ordenança e proibição. E até agora já vimos no primeiro mandamento que Deus nos chama a adorar somente a Deus, mas nos chama também a rejeitar qualquer ídolo. No segundo mandamento, Deus nos chama a adorar a Deus da maneira que Ele ordenou em sua palavra, e nos chama a rejeitar qualquer tipo de culto que não seja ordenado na palavra de Deus. Porém, a gente sabe que, como descendente de Adão, conosco as coisas acontecem de maneira diferente. Quando brota um desejo em nosso coração, não é que esse desejo seja bom e que ele vai se tornar mal quando ele for contra a palavra de Deus. Porque nós já temos uma natureza corrupta, a fonte já é corrupta, de maneira que o desejo que brota do nosso coração já é em si um desejo corrompido. Por isso nós não temos condição, como os nossos primeiros pais tiveram, como Jesus resistiu, para resistirmos a todas as tentações e assim nos mantermos santos diante de Deus. Não temos condição. Não temos condição nenhuma. Mas não precisamos nos desesperar. Porque, como já ouviram, a graça no mandamento. Até para os nossos primeiros pais havia graça no mandamento. Porque depois que eles pecaram, os nossos pais foram expulsos do paraíso não simplesmente como castigo pela desobediência dele, mas até no castigo, na expulsão do paraíso, tinha uma bênção para os nossos pais. Porque Deus assim não os consumiu no mesmo instante como eles mereciam de uma vez por todas, mas concedeu a ele o direito de meditar na promessa que eles haviam ouvido e de viver por essa promessa, apesar dos seus pecados. Nós também alcançamos graça nesse mandamento, porque quando nós o quebramos, Deus não nos destruiu imediatamente como nós merecíamos, mas Deus nos concede de contínuo a graça de meditar na promessa que Ele nos faz nesse mandamento, de que Ele nos enviou o descendente da mulher para fazer por nós, em nosso lugar, aquilo que nós não conseguimos fazer. Agora, amados irmãos e irmãs, Deus nos chama à obediência aos mandamentos de Deus.
mas Ele também nos chama ao arrependimento, quando nós quebramos os mandamentos de Deus diariamente. E Ele nos chama a olharmos para Cristo, para a justiça, para a obediência, para a santidade de Cristo, no cumprimento de todos os mandamentos de Deus. Por isso, olhem para os mandamentos e vejam nos mandamentos a perfeita vontade de Deus para nós. Deus quer que nós vivamos nesse mundo, não conforme o padrão desse mundo, mas que nós possamos corrigir a nossa vida e vivermos em constante vida de adoração diante de Deus, completamente pautado nas Sagradas Escrituras. Como adoradores de Deus, o nosso vestir, o nosso corpo, nosso falar, nosso agir, nosso trabalho, nossos relacionamentos são parte da nossa adoração diária a Deus. Nós não adoramos a Deus simplesmente quando nós deixamos a nossa casa e vimos para cá, para o local do culto. Aqui é o momento do culto corporativo, onde o povo de Deus se junta para adorarem juntos conforme a prescrição bíblica. Mas saindo daqui, o culto de vocês vão continuar. Vocês devem orar a Deus, buscar a graça de Deus, para alcançar o perdão dos pecados, mas também para viver uma vida de novidade em obediência aos mandamentos de Deus, porque é por meio dessa obediência aos mandamentos que Deus, pelo seu Espírito Santo, graciosamente nos faz provar das bênçãos prometidas no mandamento. Amém.